Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom é estar na casa do Senhor, né? Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 1. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas, que dei sementes, e árvores frutíferas, que dei frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva e ervas, que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, segundo cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Amém? Senhor, abençoa a Tua palavra. Sê conosco nessa noite, neste lugar. Assim como o Senhor nos falou através do louvor, fala através da Tua palavra. Boa noite, Espírito Santo, fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, nós suplicamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. E viu Deus, haja luz, e houve luz. A voz de Deus é poderosa, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. E quando Deus falou, haja luz, houve luz. Então Deus fez o sol, Deus fez os oceanos, a porção seca, chamou a porção seca de terra, e os oceanos de mares, de oceanos, a água. A terra, 71% da terra é coberto de água, e 29% da terra são os continentes. Era uma porção seca e uma porção de água. E aí estão os continentes que nós conhecemos hoje. Então aqui as Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártica, o Ártico. Então esses continentes que nós conhecemos hoje, em toda a Terra. E quando o Sol, Deus fez o Sol para sinais, para estações e anos. Olha que interessante, ele fala que fez o Sol como sinais. E o Sol, ele tem um ciclo de 11 anos, a cada 11 anos ele brilha menos e brilha mais, brilha menos e brilha mais, e cada vez que ele brilha menos, brilha mais, ele tem um ciclo de 100 anos, que nesse ciclo de 100 anos ele vai brilhar menos. Então nós chamamos esse período de mínimo solar. E todas as vezes que nós tivemos um mínimo solar na Terra, nós tivemos uma pandemia. Em 1350, tivemos um mínimo solar
e nós tivemos a peste negra, a peste bubônica, morreu 25 milhões de pessoas. Em 1917 a 1920 tivemos um mínimo solar e veio a gripe espanhola, morreu 50 milhões de pessoas. E a partir de 2019 até 2053, prepara o coração que é muita emoção, nós estamos vivendo o mínimo solar e veio uma pandemia, veio o coronavírus, que já matou 4 milhões e meio de pessoas. Mas toda vez que nós temos o mínimo solar, os vulcões ficam ativos, muito ativos, porque quem freia os vulcões na Terra, o magma na Terra, são os raios ultravioletas, os raios infravermelhos do Sol, que faz o magma ficar menos tenso. Mas quando nós temos um mínimo solar, entra outros raios cósmicos na atmosfera, provenientes da supernova, das estrelas que se estouram, que explodem, e esses raios ativam os vulcões, ativam o magma e começa a explodir vulcão em toda a Terra, e os terremotos começam a aumentar. Então, cada vez que nós temos o mínimo solar, nós vivenciamos isso. E a nossa geração está sendo uma geração escolhida. Nós estamos vivendo o mínimo solar que começou no final de 2019, e os 3 próximos ciclos solares, o 25, 26, 27, cada 11 anos, até 2053, nós vamos viver todas essas situações que nós estamos vivendo na Terra. Mas a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos, o sol ia escurecer 1/3 parte. Então a gente passa a ter esse entendimento, que é escurecer 1/3 parte, é quando ele tem menos manchas solares, então eles brilham menos. Então esse é o ciclo 25 que nós estamos vivendo agora, o ciclo 26, o ciclo 27, eles vão ser o grande mínimo solar do nosso período, da época da Terra, que a nossa geração está passando por ela. Pode passar? Então, toda vez que nós temos, então, um mínimo solar, o magma é bastante ativado e começa a sair vulcões em toda a Terra. Pode passar? Aí a ativação dos vulcões, pode ir, do magma. E aí, nós tínhamos uma porção seca e uma porção de água. Adão andou em toda a porção seca. Ele deu nome às plantas, aos animais, Deus mandou ele dar nome às plantas, aos animais, ele andou toda a porção seca, era tudo junto. Então era uma pangeia, e essa pangeia, então, 29%, pode volta, fazendo favor, obrigado. A pangeia, então, era tudo junto, e 29% são os continentes e 71% são os oceanos. E quando a pangeia era junto, caía uma neblina na terra, não chovia na terra, era uma neblina. Nós só conhecemos quando Adão caiu para cá, que é o calendário judaico, que começou agora no dia 7 de setembro, o ano 5.782. Então nós sabemos o ano 5.782, nós não sabemos para lá. Quantos anos viveu Adão na eternidade? Quantos anos criou Deus a terra? Nós não sabemos para lá, nós conhecemos para cá, 5.782 anos. Mas sabemos que há 5.000 anos atrás, Deus chamou um homem chamado Noé, constrói uma arca, e teve um mínimo solar, e com o mínimo solar, o magma ficou agitado, que ele esquentou o basalto, e esquentou a água, que rasgou o granito, e explodiu água aqui a 20 quilômetros aí na atmosfera e fez com que os continentes se separassem assim, pá! Não foi um negócio assim, foi pá! Foi de uma vez. A América do Sul afastou da África na pancada, a Europa afastou da América do Norte na pancada, a Índia sai daqui de baixo e vai bater lá em cima, na Ásia, e vai crescer o Himalaia. E a Austrália, ela desce, e a Antártica desce para cá. Pode passar. E aí está a separação dos continentes. Por isso que quando Deus fala lá em Gênesis
No capítulo 7, no capítulo 1, versículo 7, ele fala: fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Foi o único dia que Deus não falou que era bom, porque ele já ia destruir a terra com a água. Deus é Deus, ele é soberano. Ele é soberano, e ele destruiu a terra com água. O grande dilúvio cobriu a terra toda, toda a terra foi coberta de água, e os continentes se separaram, todos os continentes se separaram. Pode passar. E aí, aqui as falhas geológicas, a América do Sul bateu na falha geológica do Pacífico, e cresceu uma grande montanha que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Aqui na América do Norte cresceu as montanhas rochosas, a Europa bateu com a asa, cresceu os Alpes. Aqui no leste da África cresceu as montanhas do leste da África, e aqui na Austrália cresceu as montanhas azuis, e a Índia, que bateu com a asa, cresceu o Himalaia. Pode passar. E aí, Deus, pela infinita misericórdia dele, me levou em todas essas montanhas. Eu pude atravessar todas essas montanhas com meus pés, caminhando com meus olhos. Eu vi, eu não li, eu vi. Quando eu formei, no meu primeiro curso superior que eu fiz na minha vida foi engenheiro agrônomo. E eu era apaixonado com doenças de plantas. Eu ficava dentro do laboratório, minhas férias de julho, janeiro, fevereiro, 5 anos, estudando doenças de plantas, que eu queria ser um grande pesquisador de doenças de plantas. Eu queria ficar na universidade dando aula para estudar doenças de plantas. Eu era um fissurado com doenças de plantas. Mas na universidade nós éramos 7 estudantes, gostava de orar. Cada um tinha a sua igreja, mas na universidade a gente orava. Tinha 2 católicos carismáticos, tinha um presbiteriano, um maranata, tinha 2 batistas. E a gente orava. E naqueles dias que eu comecei o mestrado de doenças de plantas, levaram um pastor lá. Eu nunca vi aquele homem. E eu só vi esse homem nesse dia, nunca mais eu vi aquele homem. Ele foi orar para cada um de nós éramos 7 estudantes, e ele foi orar por mim, e Deus o tomou, e começou a falar comigo assim: mandei eu tu fazer este concurso? Eu te coloquei lá para que os homens possam saber que eu sou o Senhor teu Deus. Vai estudar os rios, as florestas e os oceanos, e eu te levarei por toda a terra. Eu abandonei o mestrado, eu fui chamado de louco. Como que fica 5 anos na universidade sem férias e abandona um mestrado que tanto almejou na vida? Eu fui para a Católica lá em Belo Horizonte, fiz a minha pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, me especializei em hidrogeologia, e depois eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado. Eu aprendi que quando a gente vai na escola, a gente aprende ABCD, mas o Espírito Santo ensina obedecer. E nesses 41 anos, eu já estudei todas as florestas tropicais da Terra, todos os oceanos da Terra, já estudei 90 bacias hidrográficas em 56 países, porque quando Deus fala, Ele cumpre. E o que Ele tem para você, Ele vai cumprir também. É esse Deus que nós cremos nele, é esse Deus que faz essas coisas. E Deus me fez atravessar o Himalaia, entre o Nepal, a Índia e o Tibete, e a China e o Tibete, pode passar. Me fez atravessar os Andes. Olha que interessante, as montanhas são paralelas, virado para o oeste. Na hora que separou o continente, a cordilheira bateu na falha geológica do Pacífico, que ela cresceu assim, nessas montanhas, assim, uma paralela com a outra. Pode passar. Olha as montanhas rochosas, aqui no Canadá. Eu estava em Vancouver, fui até Edmonton, aluguei um avião pequeno, andei 600 quilômetros nessas montanhas paralelas umas com as outras. Aqui são granitos dobrados com os glaciais em cima, por isso que essa cor branca, a neve, os glaciais em cima dos granitos dobrados. Pode passar.
Aqui as montanhas azuis do leste da Austrália, olha como é que elas são paralelas, pode passar. Aqui os Alpes entre a Europa e a Ásia, e na Europa, né, eu pude andar o sul da Alemanha, o leste da França, o norte, a Suíça, o norte da Itália, o leste da Áustria, e cheguei na Alemanha de novo, contornei todos os Alpes, pode passar. E aqui as montanhas da África, na Etiópia, pode passar. E aqui a Serra do Espinhaço, entre Belo Horizonte e Brumadinho, olha como é que elas são paralelas, virado para o oeste, o lado do pôr do sol. Pode passar. E aí estão os continentes que Deus criou. Depois de Noé, nós conhecemos esses continentes, que vai mudar de novo, com um grande terremoto. A pandemia matou 4,5 milhões de pessoas. O grande terremoto vai matar 2 bilhões de pessoas. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 6. Marca na sua Bíblia isso aí. Escreve isso aí. Eu não sei se é para a nossa geração, mas cada dia eu penso que é. Não sei para quando é essas coisas do Senhor. Ele não me revelou ainda, mas se algum dia Ele te revelar, você conta para mim. Apocalipse 6, versículo 12, o 6º selo. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram na terra como figueira, como abalada por vento forte, deixa cair os seus frutos verdes. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Você já reparou? Eu tenho reparado isso. Eu tenho ido na praia só para me reparar esse negócio. Aqui em Vitória, lá no Rio de Janeiro, lá em Curitiba, em Porto Alegre, né? Lá no Pernambuco, lá em Recife, em Salvador, né? Em São Paulo. Na década, eu vou chamar atenção para a nossa geração. Não sei as outras gerações passadas, mas é interessante na nossa geração. A década de 60, 70, 80, 90, os primeiros anos 2000 até 2010, a classe média alta ia para a praia. Tinha uma casa na praia, né? Uma casa confortável para passar o verão na praia, né? E a classe média alta agora, de 2010 para cá, tem uma casa na montanha. Mudou o hábito, não está indo mais para a praia, estão indo para a montanha. Vamos buscar a sardinha para o nosso lado aqui de Vila Velha, de Vitória. A classe média alta está indo para a montanha. A classe média baixa está indo para a praia. Mas a classe média alta está indo para a montanha. Estão se escondendo na montanha. Naturalmente está tendo um ciclo natural de migração. E a palavra de Deus fala que os ricos, os poderosos, os reis da terra, os comandantes, vão se esconder nas cavernas dos penhascos, dos grandes montes, no grande terremoto. E novamente a superfície da terra vai mudar no grande terremoto. Vai morrer 2 bilhões de pessoas, 1/3 parte. Você está preparado para encontrar com Jesus? Você quer morar na glória? Eu quero. Amém? Então as coisas vão acontecendo, é diante dos nossos olhos. Eu fico impressionado como que a palavra de Deus é tão real e tão verdadeira. E como a nossa geração está vivenciando essas coisas. Nós temos que ficar mais atentos com as coisas que vão acontecendo diante dos nossos olhos. Deus quer mostrar alguma coisa para nós. Porque essa igreja de Laodiceia, que é a última igreja, lá os direitos são humanos, o único povo, a única geração da terra que está pregando direitos humanos na terra é a nossa. Direitos humanos das mulheres, direitos humanos das crianças, direitos humanos dos negros, direitos humanos dos índios, direitos humanos dos carcerários, direitos humanos.
Tudo é direitos humanos. Ideologia de gênero, direitos humanos. E nós, cristãos, vão largando a palavra e vão sendo contaminados com essas coisas que o mundo vai oferecendo. É igual a população, quando em 1834, quando Darwin criou as teorias dele da evolução, quem mais comprou a teoria de Darwin, quem mais comprou o livro de Darwin, foi os cristãos. Abandonaram o Gênesis para comprar a teoria de Darwin e espalhar para o mundo inteiro, que a evolução era maior do que a criação. E o nosso arco inimigo, chamado Satanás, vai cirandando, e nós vamos caindo na trama. É como se Satanás está com a tesoura na mão, tem uma esquerda e tem a direita, tem a esquerda e a direita, a tesoura tem dois lados, ele vai cortando a tesoura, e vai tendo facção dentro de casa, irmão contra irmão, pai contra filho, amigos contra amigos, irmãos das igrejas vão separando, porque Satanás tem uma tesoura da esquerda e da direita, da esquerda e da direita. Ah, porque eu sou esquerdista. Não, porque eu sou direitista. Misericórdia, não caia nessa trama. Viva a palavra de Deus, você não é dessa terra mesmo, por que você fica sendo da direita e da esquerda? Você mora no céu, você é cidadão do céu, não é dessa terra mais não. Você está aqui para ganhar alma para Jesus. Nós temos que ter isso na nossa mente, nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que, o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque a nossa boca vai falar o que o coração está cheio. Não caia na trama de esquerda e direita, não caia nessa trama satânica. Nós estamos igual ao poeta carioca Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E vão na melodia dele, né? Misericórdia, gente. Nós temos que viver a palavra de Deus, né? Que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E Satanás não muda a entoada dele, que só vem para matar, para roubar e para destruir. Então nós temos que buscar o Senhor em espírito e verdade. E isso aí que nós conhecemos, Walter, isso aí que nós conhecemos vai mudar de novo. Esse continente que nós conhecemos aí vai mudar de novo, porque está lá em Gênesis 6. Já pensou isso aí acontecer na nossa geração? É muito interessante, nós somos no ano 5.782. Eu estava em 2019 em Jerusalém e li um artigo de um rabino falando que Deus acrescentou 200 anos na história. Falei, opa, vamos na teoria desse cara, vamos vivenciar a teoria dele. 5.782, mais 200 anos, dá 5.982. Para 6.000 anos, está faltando 18 anos. Então, nesses próximos 18 anos, vamos ter 2 guerras mundiais, a terceira e a quarta. Nós estamos preparados? Nós estamos preparados. Se for a teoria desse cara, for verdade, não sei. Mas é muito interessante, quando os apóstolos viveram na terra, eles pensavam que os dias dele era a volta de Jesus. Quando Paulo viveu na terra, ele pensava que naqueles dias era a volta de Jesus. Quando Martim Lutero viveu na terra, ele pensava que naqueles dias era a volta de Jesus. E a nossa geração está tendo muito mais evidências. É muito interessante que quando Daniel, ele leu lá em Ezequiel e leu lá em Isaías, que Ciro veio, era ungido de Deus. Aí Daniel enlouqueceu lá na Babilônia, que falou, Jesus tem misericórdia, Senhor meu Deus, Jesus, meu Deus tem misericórdia de mim, porque como que eu estou aqui nessa Babilônia, e Ciro veio, é ungido de Deus, eu tenho que voltar para Jerusalém. Ele enlouqueceu tanto, começou a pedir perdão, perdão pela vida dele, perdão pela geração dele, perdão pelos judeus que moravam lá na Babilônia. Aí Deus chama Gabriel, Gabriel, para e fala para aquele menino lá, que não é agora não, é uma geração que vai vir lá na frente. E Gabriel gastou 21 dias para sair do trono da graça de Deus e chegar aqui, porque ficou lutando com os príncipes das trevas. Precisou vir Miguel, um arcanjo guerreiro de Israel, que protege Israel, para ajudar ele. Até que Gabriel aparece para Daniel e fala assim, Daniel,
Pega leve aí, rapaz, fica firme. Não é para você não, não é uma geração sua não. É uma geração de um povo que vai vir lá na frente. O ungido vai vir, mas daqui muitos anos ainda. Daqui uns 600 anos. E depois lá na frente, ele vai morrer na cruz e vai voltar. Muito mais na frente ainda. Um outro povo, uma outra geração muito distante. Sela esse livro aí, fecha aí. Não é agora não. E a nossa geração está tendo muito mais evidências. A nossa geração está vendo muito mais coisas acontecer. E a palavra de Deus sendo cumprida na nossa geração. Até o ciclo do mínimo solar está acontecendo na nossa geração, que a quarta trombeta fala que uma terça parte vai escurecer do sol, da lua, das estrelas. Então, que de mim compre, igreja de Laodiceia, que de mim compre o ouro refinado no pó, vestiduras brancas para vestir, colírio para os olhos, o ouro refinado no pó, é a palavra de Deus cada dia mais, nós entendemos, lemos a palavra de Deus. Quando Constantino criou a igreja católica apostólica romana, ele era para apagar o judaísmo, era para apagar o Torá, e começar uma nova leitura, um novo tempo. Quando vem Agostinho fez a Bíblia, e não lia o Apocalipse. Quando vem Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do latim para a Alemanha, para o alemão ele não quis receber o Apocalipse. O Apocalipse só foi aceito na Bíblia no ano 1300 depois de Cristo. Ninguém queria saber de estudar o Apocalipse. Todo mundo tinha medo do Apocalipse. E a nossa geração está vivenciando tudo que está lá no Apocalipse. Igreja de Laodiceia, o ouro refinado no pó, é a leitura da palavra, a palavra no seu coração. Vestiduras brancas para vestir, é santidade, porque esse tempo é o tempo da apostasia, mas tem um povo que vive na santidade, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, e nós queremos ser escolhidos, porque nosso desejo é morar com Jesus na glória. Essa é a nossa bendita esperança, e colírio para os olhos é o Espírito Santo em nós. Quando nós aceitamos que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, que eu batismo nas águas e confirmam a minha fé, o meu corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo não é templo mais de demônio nenhum, não, de engano nenhum, porque é templo do Espírito Santo de Deus. E você passa a ouvir a voz do Espírito, você passa a vivenciar a voz do Espírito. E aquele que eu bater na sua porta e ele abrir o seu coração, eu vou alimentar com ele e ele comigo. Jesus fala assim, igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, e é a nossa igreja que está vivenciando isso agora. Pode passar. Aqui é a Islândia, em 2019 eu estive na Islândia, fica entre a América do Norte e a Europa, e esse amarelinho aqui é a falha geológica que passa aqui entre a América do Sul e a África, chamado Mesoceânica, passa no fundo do Oceano Atlântico e chega lá na Islândia, ela flora, pode passar. Olha lá, aqui é a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, aqui Europa e Ásia, aqui é a falha geológica, eu dentro da falha geológica, pode passar. Então aqui, ó, ela está aqui entre a América do Sul e a África, passa no meio do Oceano Atlântico, chega lá na Islândia, ela flora sobre a terra, pode passar. Olha lá, aqui os Estados Unidos, Canadá, aqui Europa e Ásia, e eu dentro da falha geológica. É esse Deus que criou isso aí, cuida do seu coração e do meu também. É esse Deus, gente, é esse Deus que nós confiamos nele. Amém? Pode passar, vamos lá. Os ventos alisos lá no norte, eles são da América do Norte para a Europa. Aqui no sul eles são da África para a América do Sul. Eles são assim, lá eles são assim. Estima-se que sai todo mês de maio, em 2019 eu estava dando uma aula no Egito, no Cairo, e eu peguei uma tempestade de areia. Estima-se que a Universidade de Maryland tem 38 anos que estuda aqui na Amazônia, as chuvas que caem sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica ela existe porque o Oceano Atlântico ele joga muita água na Amazônia, e todo mês de maio há uma tempestade de areia no deserto do Saara,
estima que sai 187 milhões de toneladas de poeira, atravessa o Oceano Atlântico e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de poeira. Desses 23 milhões de toneladas de poeira, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. É esse Deus que criou isso, cuida de mim, cuida de você também. E lá em Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, os pluviômetros, eles têm cloreto de sódio, tem sal. Da onde que veio esse sal da chuva? Do Oceano Atlântico. Atravessou a floresta amazônica toda e caiu do lado de lá. A floresta amazônica existe porque ela chove muito, porque essa água vem do Oceano Atlântico. E os vulcões da Islândia, quando eles entraram em erupção em 2023, marca esse ano na sua Bíblia, 2023. Vai ser muita emoção esse ano, viu? 2023. Se nós estamos vivos, tem um propósito. Se nós ficamos vivos, tem um propósito. Os ventos alisos são da América do Norte para a Europa, então os vulcões da Islândia vão entrar em erupção de novo e vão jogar muita cinza na Europa. E a Europa vai passar fome. E os islandeses, o pessoal da Islândia pensa que em 2023 eles têm uma teoria que em 2023 lá tem 250 vulcões ativos. Os vulcões deles vão entrar em erupção, vão jogar muita cinza em cima da Europa. Em 1800, no mínimo solar de 1800, os vulcões da Islândia entraram tanto em erupção, jogaram tanta cinza na Europa, que a Europa passou fome. O Dom João VI veio para o Brasil com 15 mil pessoas, porque passaram fome na Europa. Não vieram para o Brasil por causa de Napoleão. A gente vai na escola, aprende que é por causa de Napoleão. Ele veio por causa da fome. Ele não podia falar para uma colônia, a história não pode contar que ele veio para uma colônia de Portugal, na América do Sul, falar que veio para cá por causa da fome. Ele tinha que falar que estava fugindo de Napoleão. Os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Os alemães e os italianos vieram morar no Brasil, no Chile e na Argentina. Os franceses foram morar na Líbia e na Nigéria. Quem era pobre na França foi para a Guerra da Bastilha, foi para a Guerra Civil, porque passaram fome, não tinham o que comer. E agora vai entrar em erupção de novo. E vai jogar muita cinza em cima da Europa. O Brasil hoje virou um produtor de alimento. 60% da comida do mundo é consumida na Europa e nas Américas. 30% da comida do mundo é consumida na China. E 10% da comida do mundo é consumida na África, na Oceania e na Ásia. É o que tem que sobrou. Porque 60% fica na Europa e nas Américas. América do Norte, do Central e do Sul. Essa é a conta de padeiro que a gente tem que fazer. É a comida que tem. É a produção de comida que tem no mundo hoje. Você vê aqui parados os navios aqui no mar, aqui, ó, até 2018 ficava aí 2, 3 navios de grãos por semana. Agora está ficando 8, 10, 12 navios por semana de grãos. Vindo buscar grão aqui, que vem lá do centro-oeste do Brasil, que vem pela ferrovia e chega aqui. Abra os seus olhos, não fica cego, peça a Deus para ungir os seus olhos com colírio, para você poder ver, para você não ficar cego. Pode passar. Esse vulcão aqui explodiu em 2010 na Islândia, foi cancelado 10 mil voos na Europa. Eu estava na Itália, indo estudar o rio Nilo no Egito. Eu fui dar uma aula no Egito, eu consegui voar de Roma para o Cairo, porque eu estava no lugar contrário. Mas os grandes voos de Roma, estava tudo cancelado. Nós conseguimos voar porque nós estávamos indo para a África. Pode passar. E aqui o grande anel de fogo, só o Oceano Pacífico cobre 35% da superfície da Terra. Essas bolinhas vermelhas são todos os vulcões que tem no Oceano Pacífico. Olha aí, na América do Sul Central, América do Norte, o Japão, aqui em Katimanshi, na Rússia.
e desce aqui para Filipinas, Malásia, Indonésia, e aqui na Nova Zelândia, na Polinésia Francesa, e vem até a Nova Zelândia, chamado Anel de Fogo. É onde temos mais vulcões na Terra. Pode passar. E aqui estão os grandes vulcões da Terra, que ainda estão a explodir ainda. O Yellowstone, nos Estados Unidos, o Krakatoa aqui na Indonésia, né? Aqui o Etna, na Itália. Né? Então, ó, esses vulcões ainda vão explodir e a Terra vai tremer. Pode passar. É muito interessante que na década de 90 falava muito da camada de ozônio. Não, a camada de ozônio vai acabar, nós vamos morrer tudo de doença de pele, nós vamos morrer tudo de câncer. E quem acaba com a camada de ozônio é o motor do ar-condicionado, é o spray do nosso desodorante, é o motor da geladeira. Aí a turma começou a fazer doutorado, pós-doutorado na Antártica, um monte de gente do mundo inteiro. E começou a fazer muitas teses e defender muitas teses. Até que a Universidade de Bristol, agora em 2013, descobriu 91 vulcões na Antártica. E nós sabemos que na Antártica hoje tem 148 vulcões, que lança todos os anos 160 milhões de toneladas de cloro na atmosfera. É esse cloro dos vulcões que acaba com a camada de ozônio. Quem é o ser humano? Não é nada. E agora em janeiro, em novembro, dia 1, 2, 3, 4 de novembro, vamos ter a COP26, a reunião da mudança climática lá em Glasgow, na Escócia. E a reunião é a mudança climática causada pelo ser humano. Mentira do capeta. E você está caindo na trama, você fica caindo ainda na confusão ainda, achando que está tudo certo. O ser humano é um cara difícil. Um vulcão que Deus explode faz a bagunça toda. Uma tempestade que deu ontem lá no interior de São Paulo à tarde, numa nuvem lá vermelha, de tempestade de areia, destruiu a cidade em 10 minutos. Em 10 minutos. Depois o ser humano que é culpado. O tempo todo, o nosso arco inimigo vai nos acusar o tempo todo. Não caia na trama. Vigia, chama vigiar e orar. Vigia e ora, pede o Senhor para te dar colírio nos olhos, para você ver também, em nome de Jesus. Pode passar. Hoje, agora à tarde, nós estamos com 33 vulcões em atividade, em toda a Terra. América do Sul, América Central, aqui no Alasca, a África, e aqui na Ásia, na Oceania e na Ásia. 33 vulcões ativos. Pode passar? E aqui o vulcão La Palma, né? Todo mundo, muita gente com medo. Ah, o vulcão vai explodir, vai vir um tsunami para cima do Brasil, né? La Palma, então, as Ilhas Canárias é formado por todas essas ilhas e aqui a Ilha La Palma. Pode passar? Aqui está La Palma, onde o vulcão, então, ele entrou em atividade. Pode passar? Aí mora 86 mil pessoas na ilha de La Palma, né? Pode passar? Pode ir? Passa mais um, pode passar. Aí está a ilha, pode ir? Tem 2.900 metros de altura. Para ter um tsunami, essa ilha tinha que colapsar. E a pessoa, uma montanha de 2.900 metros de altura, pumba, bum, afundada uma vez, aí realmente vai causar um tsunami. Tá? Aí provavelmente a onda que vai chegar em São Luís do Maranhão vai ser bastante alta. E a água que vai chegar vai cobrir, em 9 horas, cobre a Flórida inteira. Tá? E São Luís do Maranhão também fica todo debaixo d'água. Tá? Mas tem que colapsar essa ilha toda aí, 2.900 metros de altura. Tá? Então é um negócio assim, calma, né? Deus é poderoso. Né? As coisas estão acontecendo. Pode passar? Então, o vulcão está em atividade, pode ir? Pode passar? Aí pode ir? Né? Aqui os tremores de terra que está tendo lá, pode ir? O vermelho e o amarelo, mais intensidade mesmo, pode passar? Pode passar?
Aí seria, se fosse causar um tsunami, como é que eram as ondas que viriam, né? E chegaria aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, né? Aí eu vi um modelo matemático lá em Atlanta, na Universidade da Geórgia. O professor perguntou assim: aonde você mora? Aí eu moro em Vila Velha. Qual que é a coordenada de lá? Eu falei, não sei não, olha no Google aí. Olha no Google, achei a coordenada de Vila Velha, passei para ele. Aí ele colocou no modelo matemático dele, ele falou comigo assim: lá na sua cidade vai ser igual aquele presidente da República, assim, lá, vai ser uma marolinha. Vai dar 1 metro de água no calçadão da praia. Então tá bom, eu vou ficar dentro de casa. Não tem problema nenhum, né? Glória a Deus por isso, né? Então pode passar. Aí tá, o que a onda ia acontecer, né? Se fosse um tsunami, né? Isso eu copiei tudo lá da Universidade da Geórgia, lá. Pode ir? Aí o que a lava vulcânica está acontecendo com ela, onde que ela está caindo. Aqui os anos que aconteceram outras vezes, o mesmo vulcão entrou em atividade em 1949, 1712, 1585, 1546, 1677, em 1971 foi a última vez que ele entrou em erupção e agora de novo em 2021. Pode passar? E aí, aonde mais aconteceu o tsunami na Terra são no Oceano Pacífico, né? E não no Atlântico, né? No Brasil, não no Atlântico. Pode passar? E aí estão os pontos aí, onde tem as estações que fazem as leituras, né? Tem 2.800 boias nos oceanos, pode passar? Pode passar. Aqui são eu coloquei isso aqui, que está entre a África e a América do Sul, que o Brasil está aqui, para a gente ver se pode passar. Aí as boias que tem aqui no Brasil, no litoral brasileiro, para poder estudar as ondas, pode ir. Né? E aqui um tipo de boia, pode passar, deixa eu ver se tem uma outra aí. Aí. Essa boia faz a leitura do tamanho da onda e da temperatura da água, né? até 1.000 metros de profundidade, né? Como é que está a situação do oceano. Pode ir? E agora nós estamos vivendo, então, um fenômeno, que é esse azulzinho aqui no Oceano Pacífico, que é a América do Sul, chamado, então, de Laninha. Então, a época que é El Ninho, a época que é Laninha. Então, o que acontece com Laninha? Nós não sabemos por que o Oceano Pacífico ele fica frio ou fica quente, ainda não tem nenhuma teoria que evidencia isso, né? Não existe uma teoria, mas tem muita gente estudando isso aí, há muitos anos. Só sabemos que uma época ele fica quente, a água fica quente, uma época fica fria. E toda vez que a água fica fria, aqui esse azul é água fria, então, o sul do Brasil, a região centro-sul do Brasil, o período seco fica prolongado, as chuvas ficam mais concentradas. Esse ano vai começar a chover no final de novembro e início de dezembro, as chuvas vão ficar concentradas, e os invernos vão ser mais pesados, e o Laninha vai durar até abril do ano que vem, de 2022, né? E o Nordeste e o Norte do Brasil vai chover 15% a mais, né? E aqui chuva menos, tá? Mas com o mínimo solar, nós não sabemos o que vai acontecer. Sabemos que vai chegar uma chuva entre a cidade de São Paulo e a cidade de Montes Claros, e o Espírito Santo está nesse meio aí. Agora, como que vai ser essa chuva? Todo ano nós não sabemos. Ela vai cair num lugar, mais concentrada em algum lugar, vai causar enchente, como aconteceu o ano passado, aqui no sul do estado, né? Nessas cidades aqui próximo de Guarapari, Atiro Vivaco, aí, né? Aqui no sul do estado. Pode passar? Então aí a tendência vai ser seca aqui, a nossa seca prolongada aqui no sul do Brasil e aqui no sudeste, e o norte e o nordeste com chuvas mais concentradas. Pode passar? Então aqui vai ser a reunião, né? Estão usando essa menina aqui chamada Greta, né? Ela falou na Alemanha há 2 semanas atrás para mais de 100 mil pessoas, né? Sobre a mudança climática, né? Então os caras que mandam aí estão bancando essa menina aí, né? Para poder convencer a turma toda que o ser humano é culpado da mudança climática. Pode passar? E aí, nos últimos 30 anos, o Brasil já perdeu 15% da superfície de água, né? Então agora com o mínimo solar nós vamos perder mais ainda, né? Até 2053, os nossos rios vão ficar bastante baixos, né?
Então, a necessidade de políticas públicas, de criar lagos, criar represas enormes, né, para poder abastecimento público das cidades. Senão vamos ficar sem água e vai vir a fome. Pode passar. E aqui, Israel descobriu uma grande base de petróleo, de gás, na frente de Haifa, né, é maior ou igual do tamanho do Catar, né? Eu ficava imaginando na minha cabeça, lá em Ezequiel 38, que ele fala que o grande Gog, Magog, eis que vos trarei do extremo norte de Israel, tu e as tuas tropas, e vos matarei no extremo norte de Israel. Eu ficava perguntando para Deus, mas como é que a Rússia vai vir contra Israel? A Rússia é um país tão poderoso daquele, com tanto armamento bélico. Israel é um país pequenininho, desse tamanhozinho, menor do que o estado do Espírito Santo, né? Vai brigar com a Rússia. Aí agora, de 2016 para cá, quando descobriu esse gás lá, o ano passado Israel já começou a construir a base de gás, comprou uma retroárea na Grécia, e eles vão levar um gasoduto por debaixo do Mediterrâneo e vai aflorar lá na Grécia. Quem mantém a Europa viva hoje com gás é a Rússia. Por isso que aquelas guerras da Chechênia, da Crimeia, né, da Ucrânia, todas aquelas guerras ali, foi por causa do gasoduto da Rússia para a Europa. E agora quem vai competir com a Rússia na Europa com gás? Israel. Então prepara o coração, que é muita emoção, né? Vem uma guerra por aí, né? Porque vai ser a guerra do Armagedon, que vai ser a quarta guerra, vai ser essa guerra aí por causa do gás, né? A terceira guerra vai ser entre a Istambul, né, Ankara, a Turquia e o Irã contra Israel. A Rússia não vem na terceira guerra, vem na quarta. Pode passar. E aí a guerra da Síria completou agora 10 anos, e nesses 10 anos morreu 350 mil pessoas na Síria. Aí você fica assim, mora num país tropical, abençoado por Deus, que beleza, né? A melodia do poeta carioca, né? Nós temos que orar, vigiar e orar. Pode passar. E aí então, essas linhas pretas são onde tem as falhas geológicas, os vermelhos são onde tem os vulcões na Terra. Nós temos 1.500 vulcões em toda a Terra. Pode passar. Hoje, os 20 maiores terremotos que nós tivemos na Terra, foi acima de 4 na escala Richter, né? A escala vai até 9, eu coloquei aqui acima de 4. Agora à tarde, os terremotos que aconteceu aqui na América do Sul, lá na Ásia e aqui na Oceania. Pode passar. Né? Então aí, esses terremotos, até hoje aqui, o dia 3 de outubro, né? Pode passar. Então essa semana tivemos 234 tremores de terra, em 7 dias. E a sua casa não balançou, nem a minha. E glória a Deus por isso, né? Mas teve 234 terremotos acima de 4 na escala Richter. Pode passar. E aí no Brasil, a terra já começou a tremer, né? Em 2019 nós tivemos 112 terremotos, em 2020 248 terremotos, né? E esse ano já tivemos um aqui em Pancas, e ontem tivemos um no Acre, né? Mais de 5 na escala Richter, né? Então, em maio tivemos um em Pancas, aqui no norte do estado do Espírito Santo. Norte do estado do Espírito Santo, hein? Que bacana, né? Então essas bolinhas vermelhas são os terremotos aí nesses 2 últimos anos no Brasil. Pode passar. E aqui a ilha de Santorini, lá na ilha grega, quando Deus chama Moisés, fala para ele: Moisés, vai lá falar para o faraó que eu vou fazer umas coisas aí. E Moisés foi lá falar para o faraó: deixa o meu povo ir. Deixa não. O que Deus fez? Explodiu o vulcão de Santorini. O vulcão de Santorini, ele explodiu, foi um negócio assim, tão estrondoso, ele era um super vulcão, que a placa europeia e a placa africana, as duas balançaram, de modo que o rio Nilo, no Egito, corre em cima de uma falha geológica. O ferro, na forma reduzida, entrou em suspensão, e o rio ficou da cor de sangue. Foi igual quando a lâmpada de Samarco chegou aqui em Linhares, no Espírito Santo, né? Igual
a lama lá de Brumadinho, chegou no rio Paraopeba, né, lá em Minas Gerais. O ferro tem duas valências, mais 3 e mais 2. Quando você vai de carro na montanha, a montanha é amarelada, a montanha é de cor amarela, a terra é amarela, o ferro está na forma oxidada. Então a gente fala que ele é mais 3, ele tem duas valências, mais 2 e mais 3. E quando você vai de carro, a montanha é de cor vermelha, o ferro está reduzido. Então a nossa hemoglobina, ela tem o sangue, é da cor vermelha, porque tem ferro na forma reduzida, por isso que ele é vermelho, né? Então ele é mais concentrado, ele é mais fechado. Então o solo vermelho é um solo pouco poroso, armazena menos água, é mais fértil. Um solo mais amarelado é um solo muito poroso, ele é muito lavado, então ele é mais empobrecido, né? Então ele é um solo de baixa fertilidade. Então isso mostra para a gente. E o ferro entrou em suspensão, o rio ficou da cor de sangue. Veio o monóxido de carbono, os peixes morreram e os sapos pularam para fora. Veio a praga das rãs. A fuligem do vulcão atingiu 20 quilômetros na atmosfera. 20 quilômetros aqui na atmosfera, as pedras pumes grandes ficaram incandescentes. As pequenininhas, 20 quilômetros aqui na atmosfera, tem menos 30 graus, menos 40 graus. Elas ficaram congeladas. Então lá em cima do Egito choveu fogo e gelo ao mesmo tempo. E numa escavação da Universidade de Viena, da Áustria, agora em 2008, lá no Egito, é de 3.500 anos atrás, eles acharam as pedras pumes de Santorini, em Avares. Avares fica a 110 quilômetros do Cairo, do nordeste do Cairo, era a terra de Gósen, ou Gósen, onde morava o faraó e moravam os hebreus. Então, esse vulcão aqui promoveu todas aquelas pragas lá, pode passar. Aí está Santorini, né? Você chega de barco aqui embaixo, pega um bondinho, sobe aqui para a Cidade Alta, né? Aqui na borda do vulcão, ó, na borda da cratera do vulcão, pode passar. Então Santorini até o Cairo tem 700 quilômetros, pode passar. E aqui está o Museu do Cairo, que esse ano agora, o ano passado mudou, não foi esse ano, 2021, no início do ano, para um museu novo, né? Em 2019 estava lá quase para inaugurar o museu novo, eu estive lá na porta dele, e aqui o museu antigo lá do Cairo, pode passar. E eu estava dando uma aula aqui, pode passar, em cima dessa cama. Os egípcios tinham uma tradição cultural milenar, que o filho homem primogênito dormia nessa cama, a 20 centímetros do solo. Até 1 metro de altura o monóxido de carbono é adensado, depois de 1 metro ele fica difuso. Os hebreus estavam na boda do cordeiro, estava todo mundo em pé comendo um cordeiro. E os filhos homens primogênitos dos egípcios estavam dormindo, porque os outros filhos, os casais, os criados, dormiam no segundo andar da casa. Só dormiam embaixo, nessa cama, os filhos homens primogênitos. Todos eles respiraram monóxido de carbono e morreram. Numa escavação da Universidade de Viena, de 3.500 anos atrás, acharam centenas de covas rasas, cada cova com dezenas de cadáveres, e todos os cadáveres do sexo masculino. Em 2008, Deus deixou isso para a nossa geração, porque a nossa geração é a geração do conhecimento, onde a ciência ia se multiplicar. Não para abandonar Ele, mas para buscar Ele em intimidade, em espírito e em verdade. A grande apostasia está abandonando Deus, estão abandonando Deus, mas nós cristãos, nós temos que amar Ele cada dia mais, ter mais intimidade com o Espírito Santo, temos mais intimidade com o Senhor, porque a ciência está aqui para nos mostrar que a Bíblia tem razão, e que a palavra do Senhor é verdade, é vida, é o único caminho, é Jesus, é caminho definido, o artigo é definido, é o caminho. Esse negócio de um caminho é mentira do capeta, porque um é um artigo indefinido. Só um caminho leva a Deus, é Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, pode passar. E aqui está a falha geológica, Rift Valley. Eu comecei a estudar lá na Turquia em 1997, e eu desci a Turquia, a Síria,
o Líbano, a Jordânia, Israel, Arábia Saudita, o Egito, pulei a Eritreia, a Somália e cheguei na Etiópia em 2010. De 97 até 2010, eu ia nas minhas férias estudar essa trinca. Então, por isso que eu demorei tantos anos assim para chegar lá embaixo. Quando a trinca abre, que a lava vulcânica veio, que ela era pesada, ela formou sílica. Então, quando ela secou, formou areia. O Egito, a Arábia Saudita, a Turquia, a Síria, o Iraque, a Jordânia, tudo é areia, tudo é deserto. Do Monte Hermon, no sul do Líbano, até o Mar Morto, a lava vulcânica, quando veio rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, formou o solo mais fértil do mundo árabe. Então, quando Deus chama Moisés, fala com ele: vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Emana leite e mel por causa da fertilidade do solo, da riqueza do solo, onde você podia plantar e cultivar a terra. Né? Pode passar. Então aqui está o lago Van, na Turquia, o Monte Hermon, no Líbano, e no sul e no norte de Israel, o Mar da Galileia, o lago Tiberíades, Israel, o Mar Morto e o Mar Vermelho. Vê que é uma trinca, olha, é uma trinca, uma linha, pode passar. Eu gosto de guardar essa foto. Eu tirei essa foto em 1997, quando eu fui na Universidade de Ben Gurion, lá no deserto do Negev, e eu tirei essa foto, pode passar. E essa outra também eu gosto de guardar ela, que eu tirei em 97 também. Estava começando um experimento de plantio de floresta. Essa floresta começou a ser plantada em 1995, e eu cheguei lá 2 anos depois, em 1997, e quase todos os anos eu tenho ido lá em Israel, na Universidade de Ben Gurion, estudar essa floresta. Pode passar. E olha o que Israel fez de 97 para cá: 4.000 hectares de floresta no deserto. E Ezequiel 36, 34 fala assim: lavrar-se-á a terra deserta aos olhos de todos que passam. Disse-á: essa terra deserta ficará como o jardim do Éden, e as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Eu plantarei no deserto, eu disse e farei. Quem falou? O Senhor falou. Olha aí o que Deus fez. O Egito é doido para plantar floresta. Eu já fui nos experimentos lá no Sinai, não consegue. A Jordânia é doida para plantar floresta e não consegue. Não consegue plantar floresta. Mas Israel plantou uma floresta no deserto. Pode passar. Olha aí, a floresta no deserto, pode ir. Limão, pode passar. Manga, pode passar. Abacate, pode passar. Tâmara, vai. Banana, Tiberíades, o lago Tiberíades, pode passar. Olha aí a banana, vai. Laranja entre Tel Aviv e Haifa, são 60 quilômetros de laranjais, pode passar. A laranja pode ir. Aqui esse tomate cereja foi desenvolvido, uma dessas variedades aí foi desenvolvido no kibbutz, lá em Israel, pode passar. O gado deles produz 40 litros de leite por vaca, por dia, vai. Aqui batata nas colinas de Golã, pode passar. Aqui o deserto, aqui o Megido, Vale de Hazael, Vale do Magedon, trigo plantado, pode ir. Aqui oliveiras, também lá no Megido, pode ir. E aqui no Negev, tem 6 milhões de olivas plantadas no deserto do Negev, irrigada com 100% do esgoto sanitário das cidades de Israel. Pode passar. E 3.500 hectares de videira plantado. Tem 26 vinícolas hoje em Israel. Pode passar. Olha lá, as nações que tiveram restado de vós, ao redor de vós, saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Eu plantarei no deserto. O Egito é um deserto, a Jordânia é um deserto, a Cisjordânia, aqui onde está o estado da Palestina, no deserto, a faixa de Gaza é um deserto, e olha Israel, olha, pode passar. Olha aqui, ó, a Arábia Saudita é um deserto, a Jordânia é um deserto, a Síria é um deserto, o Egito é um deserto, aqui o Negev, e olha Israel, olha, é todo verde, todo verde. Essa profecia de Ezequiel 36 cumpriu na nossa geração. Nenhuma outra geração viu isso na terra, e nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Amém? Pode passar. Aqui é a cratera de Ramon. Eu cheguei nessa cratera, sentei em cima de uma pedra e fiquei olhando para o buraco 3h30. Eu não cheguei a conclusão nenhuma, fui embora frustrado.
arrasado. Fui para Tel Aviv, peguei um avião, vim para o Brasil, falei assim, meu Deus, que tipo de pesquisador que eu sou, Senhor. Como eu estou cego, Senhor. Senhor, se tem um pecado em mim, só tira de mim, misericórdia, Senhor. Não estou entendendo nada, meu Deus. Pode passar. 2 anos depois, eu fui para a Etiópia e fui estudar essa bolinha azul aqui, pode passar, que é o Lago Tana. Esse lago tem 160 quilômetros de extensão, pode passar. Esse é o Lago Tana, pode passar. 35 quilômetros depois do Lago Tana tem essa cachoeira chamada Twin Falls, que ela vai rasgando essa rocha vulcânica, esse basalto, pode passar, e fez um cânion de 600 metros de profundidade, 4 quilômetros de largura e 700 quilômetros de extensão. Pode passar. E toda essa terra que foi arrancada lá das montanhas da Etiópia, elas foram depositadas ao longo do Sudão e ao longo do Egito até no mar Mediterrâneo. Pode passar. E o mesmo solo que eu encontrei lá nas montanhas da Etiópia, eu encontrei lá no Egito, perto de Alexandria. Era a mesma terra, o mesmo solo. As análises do solo é o mesmo solo. Andou 3.600 quilômetros durante milhares de anos, até ser depositado aí, para os egípcios cultivar a terra. E quando isso começou? Quando José foi chamado para plantar no Egito. A providência vem quando você busca o Senhor em espírito e verdade. Ele manda a condição. Ele não vai deixar você sozinho. Amém? Pode passar. E olha lá no delta do Egito, como é que é plantado, todo plantado. Pode passar. E eu fiquei tão encantado, que eu fiz essa descoberta, que o Espírito Santo mostrou isso para mim, que eu voltei para a cratera de Ramon. Só que agora eu fui com uma pessoa comigo, e ele chama Espírito Santo. Antes eu tinha ido na força do meu braço, agora eu tinha o Espírito, e ele foi comigo, e ele começou a falar comigo. Lembra quando você estudou aquela trinca, que a lava vulcânica formou as montanhas da Judéia e as montanhas da Jordânia? Pode passar. E olha aqui a trinca, aqui eu estou em cima do Monte Nebo, na Jordânia, onde Moisés morreu. Aqui passa o rio Jordão, e o lado de lá as montanhas da Judéia. A trinca passa aqui no meio, aqui. Então formou essas montanhas e aquelas montanhas. O Espírito Santo foi falando comigo. Pode passar. E aqui está a cratera de Ramon, tem 40 quilômetros de extensão, 4 quilômetros de largura e tem 600 metros de profundidade. Pode passar. Aqui é a cratera de Ramon, 4 quilômetros de largura, 40 quilômetros de extensão e 600 metros de profundidade. Pode passar. E eu sentei na pedra aqui e eu fiquei olhando para o buraco de novo. Agora o Espírito Santo falava comigo assim: olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Quando formou essas montanhas da Judéia, a terra toda ficou coberta de terra, areia, essa areia, e quando veio o dilúvio, cobriu isso tudo aqui de água, e o peso da coluna de água fez com que essa terra fosse cedida, provocada essa erosão. E o Espírito Santo falava comigo assim: olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para a esquerda. É igual os dedos da mão assim, vai ter nas marcas na parede da cratera, aonde a água do dilúvio foi abaixando. E olha aqui, pode passar. Olha aqui as marcas que a água do dilúvio foi abaixando. Aqui do lado esquerdo, pode passar. E ali do lado direito, olha lá. Até que a água acabou e foi tudo embora. E essa terra toda foi depositada entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, na planície entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Então, quando você tem uma causa, tenha perseverança na sua oração. Não desista de orar. Não desista de buscar.
Na perseverança da oração, nós temos vitória, nós temos resposta. E a resposta veio para mim 2 anos depois, na persistência da oração, não na força do meu braço, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pode passar. 2019, tivemos 70 erupções vulcânicas, 12.900 tremores de terra. 2020, tivemos 11.800 tremores de terra. 2021, mudou o calendário judaico, no dia 7 de setembro, o ano 5.782. Já tivemos esse ano, até hoje, o dia 3 de outubro, 13.054 tremores de terra, com 4 acima de 4 na escala Richter. Esse ano de 2021. Os princípios das dores os terremotos vão aumentar. 2022, em setembro de 2022, crise de fome, seca, cataclismos, que já tem aumentado desde 1950 em 60% na Terra. E vai vir um entretenimento chamado Copa do Mundo de Futebol para tirar você do foco. Não caia nessa trama. O inimigo é mestre para criar essas situações. Não caia nessa trama. 2023, inicia o ano 5.784 em setembro, no calendário judaico, e vai vencer o Tratado de Lausanne, 24 de julho, quando o Império Otomano dominava o norte da África e todo o mundo árabe, que na Primeira Guerra Mundial eles perderam o território e eles viraram só a Turquia, o Estado da Turquia. Foi assinado um Tratado de Lausanne na Suíça, no dia 24 de julho de 1923. E esse tratado tem a duração de 100 anos. O ano passado, o presidente da Turquia, Erdogan, foi para a televisão estatal e na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais da Turquia, ele falou: 2023, Jerusalém é nossa. O Tratado de Lausanne vai vencer no dia 24 de julho de 2023 e a Turquia vai partir para a guerra contra Israel. E vai vir o Irã, a Turquia e o Iraque contra Israel. E esse ano, o Biden, presidente americano, vai juntar 10 países, 10 nações sionistas que apoiam o Israel, e uma delas é o Brasil. Vai entrar na guerra a favor de Israel contra o mundo árabe. A China invade Taiwan, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E nessa guerra, dessa trama, vai ser gerado o anticristo. Muita emoção, prepara o coração, Ora mais, está orando pouco? Ora mais, né? Então você ora e fala: Senhor, não deixa acontecer essa guerra não, eu quero viver mais na terra. Então, gente, busque o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A Praça Abraâmica está sendo construído lá, eu não sei falar o nome da cidade lá do Emirados Árabes, Abu Dhabi. Uma mesquita, uma catedral católica e uma sinagoga no mesmo espaço do terreno. Vai ficar pronta quando? Em 2023. E esse ano Israel fez aliança com os Emirados Árabes. Em junho Israel foi montar a embaixada em Abu Dhabi. E em julho os Emirados Árabes vieram montar uma embaixada em Tel Aviv. Olha que bacana! As coisas já estão criando aliança entre o mundo árabe e Israel. Tudo combinando para que o templo seja reconstruído
na esplanada do templo lá em Jerusalém. Agora, quando o templo começar a ser reconstruído, aí se regala bem um canto branco do seu olho e fala: Jesus está voltando. Aí é verdade mesmo. Essas guerras aí são só rumores de guerra. Pode até acontecer em 2023. Mas quando começar a construir o templo em Jerusalém, aí você fica bem ligado. Se for na nossa geração, vai ser muito forte, porque aí as coisas vão deslanchar e vão começar a acontecer. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.